No primeiro episódio de House of the Dragon, nós tivemos o famoso momento do sangue e queijo, também chamado de um filho por um filho, onde o filho e herdeiro do rei Aegon II acabou sendo assassinado por enviados do Daemon Targaryen. E eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando as diferenças entre a cena da série e a cena dos livros. E um dos pontos mais importantes desse momento é que na série o rei Aegon e a rainha Rhaelyna têm apenas 2 filhos. E, com a morte do príncipe Jaehaerys, o casal real agora não tem um herdeiro direto. Então, como fica a sucessão do rei Aegon II e como isso pode impactar ele na sua guerra contra a rainha Rhaenyra? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E antes de eu começar esse vídeo, vale eu comentar que no meu canal eu sempre levo em consideração os livros e sempre faço comparações entre o livro e a série. Então, caso você não goste de conteúdos que comparam livro e série, esse vídeo talvez não seja o melhor para você, beleza? E também, eu infelizmente não recebi adiantado os 4 primeiros episódios de House of the Dragon, como aconteceu com vários outros criadores, então eu tô fazendo aqui as minhas teorias sem ter nenhuma informação privilegiada, tá? Quem sabe no futuro aí a gente receba os episódios adiantados e aí eu possa não fazer vídeos de teoria e sim já de previsões futuras. Mas enfim, é isso, só queria avisar para não acharem que eu tô enganando, porque eu sei que deu polêmicas na internet recentemente de criadores que receberam episódios e fizeram vídeos fingindo que estavam criando teorias do nada e por aí vai. Enfim. Falei que deu polêmica, não disse quem. E bom, como eu disse, no livro Fogo e Sangue, o Aegon e a Rhaelyna tiveram 3 filhos. Os gêmeos Jaehaerys e Jaehaera, e também um filho mais novo, um menino chamado Maelor. Durante os eventos do livro, quando o sangue e o queijo obrigam a Rhaelyna a escolher um filho para morrer, a rainha escolhe o Maelor, o filho mais novo. Porém, os assassinos cruéis acabam matando o Jaehaerys, o filho mais velho e herdeiro do trono. Sendo assim, nos livros, se a gente deixar de lado a brutalidade da situação, percebemos que o assassinato do Jaehaerys não causa tanto impacto nos movimentos políticos do rei Aegon. Afinal, foi uma vingança pessoal que o Daemon planejou por conta da morte do filho da Rhaenyra, o príncipe Lucerys. Então foi uma coisa bem pessoal e não uma tentativa de sabotagem política. Porém, na série a situação é pior. Afinal, Jaehaerys era o único herdeiro do Aegon. E vamos lembrar que toda a situação envolvendo a Dança dos Dragões aconteceu por conta da questão dos herdeiros. Tudo veio do fato do rei Viserys não conseguir ter herdeiro homens e acabar nomeando a Rhaenyra, sua filha mulher, como sua própria herdeira. E, considerando que o Aegon está dentro de um cenário de guerra, a posição dele acaba ficando ainda mais frágil sem ele ter um herdeiro. É só a gente lembrar o que vimos em Game of Thrones durante a Guerra dos 5 Reis. Todos os 5 reis desse conflito morreram durante a guerra, o que mostra como mesmo os reis são alvos fáceis durante um conflito. E sim, eu sei que na primeira temporada de House of the Dragon, a abertura indicava que o Maelor, o terceiro filho do Aegon da Rhaelyna, iria existir na série. Vocês lembram que a abertura da primeira temporada de House of the Dragon mostrava linhas de sangue indicando a genealogia da casa Targaryen. E quando nós víamos as linhas que indicavam os herdeiros do Aegon II e da Rhaelyna, apareciam 3 linhas de sangue para indicar que eles teriam 3 filhos, conforme vocês devem estar vendo aí na imagem que eu pedi para o Diego colocar. Porém, tudo indica que os produtores da série desistiram dessa ideia. Não à toa, eles mudaram a abertura da série na segunda temporada e, além disso, se a gente vai na própria árvore genealógica da casa Targaryen, que está disponível no site oficial da HBO, lá está marcado que o Aegon e a Rhaelyna tiveram apenas 2 filhos. Ou seja, muito provavelmente o Maelor não existe e nem vai existir na série. Isso deixa o Aegon numa posição complicada como rei. Ele precisa ter um herdeiro. E, embora os próximos episódios provavelmente a gente veja o Aegon vivendo um período de luto, em algum momento essa questão de um novo herdeiro para o rei vai precisar ser abordada na série. Sendo assim, existem 3 opções que a série pode explorar para dar um herdeiro para o rei Aegon. Mas, antes de continuar esse vídeo, eu só queria comentar que acabou de lançar aqui no Brasil o livro A Ascensão do Dragão, que é basicamente uma versão que traz um resumo do livro Fogo e Sangue, que conta toda a história da primeira metade da dinastia Targaryen. Para quem não sabe, esse livro aqui, o Fogo e Sangue, ele conta em detalhes e com várias versões e fontes diferentes todos os principais eventos
da história da Casa do Dragão, desde a conquista do Aegon, passando pela Dança dos Dragões, até o reinado do rei Aegon III. São mais de 150 anos de história de Westeros contado aqui. E nessa edição de A Ascensão do Dragão, que lançou agora, esse ano, pela editora Suma, a gente tem uma edição especial com um resumo do que está escrito em Fogo e Sangue, mas com muito mais ilustrações, feitas por diferentes artistas, e são cerca de 180 ilustrações, todas muito bonitas, nesse livro que eu considero que é a edição mais bonita que a gente tem de um livro das Crônicas de Gelo e Fogo aqui no Brasil, pelo menos. Ele é muito legal. E como esse vídeo aqui não é uma publi, eu posso dizer que o livro de Ascensão do Dragão saiu com um preço bem salgado. Ele está custando cerca de R$150. Então é um livro carinho, ainda mais para uma edição que traz um resumo das coisas que acontecem aqui em Fogo e Sangue. Então, se você quiser realmente conhecer a história da Casa Targaryen, eu recomendo que você compre Fogo e Sangue, que também é um livro ilustrado e muito bonito, mas que tem menos ilustrações e elas são em preto e branco, mas o conteúdo dele é mais completo. E ele também é mais fácil de ler, é mais fácil de você carregar por aí. Agora, se você quiser ter um livro que é uma edição de colecionador, uma edição mais premium, mais bonita, com ilustrações mais bonitas, eu recomendo daí que você compre A Ascensão do Dragão. E o link para você comprar esses dois livros vai estar na descrição desse vídeo. E lembrando que se você comprar pelos meus links, você ajuda o canal e eu vou ficar eternamente grato, beleza? É isso. Bom, a primeira opção que o rei Aegon tem para resolver essa crise de sucessão seria ele ter mais um filho com a Rhalyna. Isso faz sentido se a gente lembrar que os dois são casados, são pessoas saudáveis e ainda são bastante jovens. Então, eles poderiam ter mais filhos. Porém, nada garante que eles teriam um menino para ser herdeiro, e, considerando como a Rhalyna dificilmente ela vai se recuperar do atentado que sofreu ali do Sangue Queijo. Ainda mais porque o relacionamento dos dois irmãos não era muito bom, mesmo eles sendo casados. Nos livros, inclusive, a morte do filho gera um impacto profundo na Rhalyna, e a personagem começa a sucumbir cada vez mais para uma espécie de depressão. Eu acredito que também veremos isso acontecendo na série, e que a personagem não voltará a ter filhos. Já a segunda opção seria o rei Aegon colocar a sua filha, a princesa Jaehaera, como sua herdeira. Obviamente isso seria uma hipocrisia sem tamanho, afinal a legitimidade do Aegon passa por cima da legitimidade da Rhaenyra, simplesmente pelo fato dela ser mulher e ele ser homem. Ou seja, o rei Aegon está numa guerra na qual a sua campanha afirma que uma mulher não deve reinar, ou pelo menos não deve reinar acima de um pretendente homem. E portanto, se ele colocasse a Jaehaera como sua herdeira, ele seria um grande hipócrita. Porém, ao mesmo tempo, se a gente para pensar, é basicamente a mesma coisa que o pai do Aegon da Rhaenyra fez, o rei Viserys. Afinal, o Viserys foi eleito pelo Grande Conselho porque os lords de Westeros consideraram que uma mulher tinha menos legitimidade que um homem. Ou seja, o rei Viserys foi preterido pelos lords de Westeros no lugar da Rhaenys. Porém, mesmo assim, anos mais tarde, o próprio rei Viserys manteve a Rhaenyra na frente da linha de sucessão em relação ao Aegon. Ou seja, se o Aegon II fizer a mesma coisa, vai ser hipócrita? Sim, mas a hipocrisia e o poder andam lado a lado, ainda mais quando a gente fala da dinastia Targaryen. Porém, obviamente também existe uma terceira opção para o Aegon, que eu acho que é a opção que vai ser abordada na série. O Aemon Targaryen, o irmão do rei Aegon, provavelmente vai ser o seu herdeiro. Tecnicamente, isso faz muito sentido. O Daemon, por exemplo, era o herdeiro do Viserys antes da Rhaenyra ser colocada nessa posição. E, muitas vezes na história Targaryen, um irmão herdou o trono do outro. Porém, o curioso aqui é o conflito de interesses que essa situação pode causar. Na série, lá na primeira temporada, já ficou claro que o Aemond questiona o quão qualificado o Aegon era para governar. Inclusive, o próprio Otto Hightower já comentou na temporada passada que percebeu uma certa ambição no Aemond. Além disso, nesse primeiro episódio da segunda temporada, também ficou claro o quanto o Aemond quer tomar uma liderança na guerra, movendo seus próprios planos contra a Rhaenyra. Não à toa, embora a série tenha colocado que a morte do Lucerys foi um acidente, o Aemond não pareceu muito arrependido da situação. Na verdade, ele parece estar bastante satisfeito com o ocorrido, porque agora a posição dele e da Vhagar ficou em grande destaque como as coisas mais poderosas do mundo. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi a cena do final do primeiro episódio, onde vemos o rei Aegon sentado no trono de ferro, bebendo com seus amigos.
Tudo indica que o Aegon tá curtindo ser rei, mas que ele ainda não parece ter aceitado completamente todo o peso e responsabilidade que essa posição exige. Além disso, enquanto o Aegon bebe, ele fala para os amigos o quanto o irmão dele, o Aemond, é fiel e o quanto ele chega a parecer um cachorro que iria obedecer a todos os seus comandos. Porém, embora até agora o Aemond realmente tenha sido fiel à sua família, é bem fácil perceber que ele tem ambições próprias e que agora que o Aegon não tem um herdeiro direto, o Aemond pode começar a cobiçar o Trono de Ferro. E que fique claro que o livro Fogo e Sangue não traz nenhuma situação de disputa entre o Aegon e o Aemond pelo Trono de Ferro e nem indica que um irmão mais novo tentou tomar o trono do irmão mais velho. Se isso acontecer durante a Dança dos Dragões, vai ser uma coisa da série. Porém, eu acho que seria um acréscimo legal que eles poderiam colocar na narrativa. Colocar um certo atrito dentro do lado dos verdes pode aumentar o drama da série e aumentar também a quantidade de intrigas que vai ter ali em House of the Dragon. Porém, pra mim é importante que se eles fizerem isso com o lado dos verdes, eles também façam isso com o lado dos pretos, aumentando e explorando mais ali a intriga entre os personagens. Inclusive, em Fogo e Sangue fica mais claro que houve muito mais rachas e intrigas dentro do lado dos pretos do que do lado dos verdes. Mas eu acho que é interessante eles colocarem isso dos dois lados ali durante a guerra. Afinal, uma guerra não só é travada dentro do campo de batalha. Conflitos geram intrigas, divisões, guerras ideológicas e muita pressão psicológica, e eu espero que os próximos episódios de House of the Dragon consigam abordar isso e também aproveitem essa crise de sucessão dentro do lado dos verdes. Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer e quais as soluções aí que o Rei Aegon, o Otto Hightower e a Alicent podem tomar para lidar com essa crise de sucessão. Eu acho que a Aliança dos Verdes vai começar a ter vários problemas aí de intrigas internas nos próximos episódios, assim como também o lado dos pretos, já que as ações do Daemon aí não vão ser bem recebidas pela Rhaenyra. Mas é isso, não se esqueçam de deixar o like, comentar nesse vídeo o que vocês quiserem comentar, também de se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, e lembrem de verificar aí o link para a Ascensão do Dragão e Fogo e Sangue, que vão ser os primeiros links aí da descrição do vídeo. É isso, pessoal, eu vejo vocês no próximo, valeu, falou e até mais.